Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Rafael. Vamos continuar a nossa jornada rumo ao conhecimento da palavra de Deus. Estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Estamos chegando à metade do nosso estudo, que contém 14 vídeos. Esse é o 7º vídeo. Se você ainda não assistiu os vídeos, acesse a nossa playlist do canal do YouTube da Igreja Batista Capital. E lá você terá os outros vídeos desta série. Tá bom? Nós hoje estudaremos o capítulo 7, um capítulo tão famoso das Escrituras, capítulo 7 de Romanos, que mostra a nossa batalha. E o tema deste vídeo é: quem nos libertará? Paulo faz essa pergunta: quem nos libertará do corpo que está preso, destinado à morte? Né? Quem é capaz de nos livrar dessa luta terrível contra o pecado? Você é meu convidado e minha convidada para participar desse estudo. Lembrando que esse estudo tem duas partes. Em primeiro lugar, nós temos esse vídeo todas as terças-feiras, lançados aqui no canal do YouTube. E às quintas-feiras nós fazemos um encontro pelo Zoom. Então você está convidado também a entrar no link que está aí na descrição abaixo, para conversar com a gente de forma mais informal a respeito do estudo da semana. Além disso, você encontra aqui na descrição do vídeo um material para o seu estudo caseiro, lembrando que não é possível crescer no conhecimento da palavra de Deus sem dedicar tempo. Você precisa pegar a sua Bíblia, pegar um caderno, um lápis, uma caneta, pegar livros e se debruçar em cima para estudar e aprender mais sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus traz a vontade de Deus para as nossas vidas e é isso que nós desejamos aqui, sermos transformados pela santa palavra de Deus. No capítulo 7, nós vamos continuar dando sequência ao pensamento de Paulo, que no capítulo 6 dedicou seus escritos a dizer que nós agora não estávamos mais escravizados pela lei do pecado, mas sim estávamos livres e agora, na verdade, escravos de Deus, tá bom? Para que nós pudéssemos, através das nossas escolhas, agradar a Deus, aquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. No capítulo 7, Paulo inicia o seu discurso fazendo uma ilustração a respeito do casamento. E aí você pode perguntar, o que tem a ver o casamento com aquilo que Paulo está explicando sobre o Evangelho, sobre a salvação em Jesus Cristo? E nós podemos identificar mais ou menos assim. Paulo, quando fala do casamento, ele diz que uma mulher que está casada com seu marido, se o marido vier a morrer e ela se casar de novo, não há nada que impeça ela de casar de novo. Por quê? Porque agora ela é viúva, ou seja, o passado dela agora foi apagado da vida dela e daqui para frente ela pode fazer o que ela quiser, ela não será adúltera por causa disso. Mas o que Paulo está querendo dizer? Está querendo legislar sobre o casamento neste ponto? Não necessariamente, se bem que isso pode ser usado sim, porque isso é uma verdade. Mas o que Paulo está querendo dizer é que nós, ou principalmente o judeu, pense agora na igreja de Roma, que possuía muitos judeus. Então, certamente esse trecho é mais destinado ao judeu, que era casado com a lei, ou seja, que vivia debaixo da lei, tentando cumprir a lei de Moisés, mas que não conseguia. Quando agora se encontra com Jesus, o que aconteceu? Ele morreu com Cristo. Lembre-se que na aula passada, quando Paulo fala sobre batismo e fala que nós morremos com Cristo, ou seja, fomos co-crucificados com Cristo, e a nossa morte agora é a morte para a lei, ou seja, fomos mortos para a lei. E se formos mortos para a lei já não tem mais validade sobre a minha vida. Assim como um marido morto já não manda mais na sua esposa, a lei agora morreu porque morremos com Cristo. E agora vivemos uma nova vida e essa vida nós podemos viver de uma maneira diferente sem sermos acusados de adultério. E Paulo vai resumir talvez esse primeiro trecho do versículo 1 ao versículo 6, no versículo 6, onde ele diz assim: mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, ou seja, a lei, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, Espírito com letra maiúscula, e não segundo a velha forma da lei escrita. Ou seja, todo aquele que vem para Cristo, que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, ele está livre da lei. A lei não presta para mais nada na nossa vida.
E talvez algumas pessoas pensem, não, mas isso é um absurdo. Mas é isso que Paulo ensina. A lei morreu, porque morremos com Cristo. E vivemos agora de uma outra maneira. Vivemos ela pelo Espírito. A segunda porção desse capítulo começa justamente com essa argumentação e contra-argumentação a respeito da lei. Porque talvez a gente possa falar, então a lei não presta para nada, a lei não vale nada, a lei é inútil e a lei é ruim. E Paulo vai dizer que não, a lei não é ruim, a lei é santa, a lei é espiritual e a lei é verdade. Tudo isso não deixa de ser verdade na palavra de Deus. Ou seja, aqueles escritos do Antigo Testamento, os 10 mandamentos e as outras tantas 600 e tantas leis descritas lá por Moisés, elas não são mentira, elas são verdade, porque vieram da boca de Deus. Mas o fato é que o que Paulo quer ensinar aqui no capítulo 7 é como usamos a lei e o que esperávamos da lei. O que Paulo vai nos ensinar aqui é que não devemos viver pela lei, porque a lei não é um remédio para as nossas vidas. Pense no seguinte, se você tiver com tosse, depois de uma gripe muito forte, for ao médico, o médico talvez faça um raio-x do seu pulmão. E talvez no raio-x apareça algumas manchinhas brancas no tecido do seu pulmão, e aí ele vai diagnosticar você como tendo uma pneumonia. Ou seja, você tinha um sintoma, você foi ao médico e agora você tem um diagnóstico. E o que Paulo quer dizer é que a lei de Deus, ela tem a única função dela é diagnosticar um problema na minha vida. Nesse caso da ilustração, a pneumonia, mas no caso da lei, o pecado. E é por isso que Paulo vai dizer lá, eu só sei o que é cobiça porque a Bíblia, a lei diz, não cobiçarás. Porque se não houvesse uma lei regulamentando isso, a cobiça não seria um problema. Ou seja, a lei tem o único propósito de mostrar para mim o que é errado e o que é certo. Mas ela não tem o poder de curar a minha vida. Ou seja, eu não posso viver pela lei achando que a lei vai resolver os meus problemas. Porque na verdade, quando nós nos tornamos cristãos, surge na nossa vida uma nova batalha, algo novo para nós enfrentarmos. Porque agora que eu entendo que sou pecador, porque a lei me mostrou que sou pecador, agora eu tenho um outro conflito na minha vida a partir de agora. Qual é esse conflito? É viver de acordo com o Espírito, viver de uma maneira que agrade a Deus. Deixa eu tentar explicar melhor essa questão. O meu pastor, antigo pastor, pastor Silvio, um grande abraço para ele, nos falava o seguinte: se você é crente e não tem nenhuma luta na sua vida, talvez você não tenha se convertido. E eu, no começo da minha vida cristã, achava isso muito estranho, porque quando eu me converti a Cristo, de fato, eu não tinha muitos conflitos na minha vida. E depois, com o passar do tempo, eu fui entendendo isso. O que nós precisamos entender é que quando vivemos no mundo, e quando o ímpio vive no mundo, ele vive para os seus próprios prazeres, para os seus próprios desejos. E isso a palavra de Deus e o capítulo 7 nos diz que é a velha natureza. A natureza que está inclinada para o pecado, a natureza egoísta, a natureza que quer apenas me satisfazer e não satisfazer a Deus. Mas quando eu me encontro com Cristo, eu morro com essa velha natureza. Morro, mas ela não sai de mim. E eu recebo uma nova justiça, que nós já conversamos no capítulo 5. A justiça de Deus foi imputada, foi creditada na minha vida. Ou seja, agora eu tenho uma outra natureza. Eu tenho uma natureza pecaminosa que não foi arrancada de mim completamente, e só acontecerá isso quando eu morrer, mas eu tenho agora uma nova justiça. Ou seja, agora eu tenho dois parâmetros de vida. A natureza pecaminosa, a natureza da minha carne, mas eu tenho agora um alvo, agradar a Deus através do Espírito. E agora essa dualidade vai transformar a minha vida num eterno conflito. Eterno não, mas um conflito até que a morte acabe com a minha vida aqui na Terra. E essa natureza do conflito é que Paulo quer falar aqui no capítulo 7. Isso não é novidade, porque se você olhar lá para Gálatas capítulo 5 e 6, você vai ver que Paulo fala exatamente sobre o mesmo conflito.
Vivam pelo Espírito e não mais pela carne. O que Paulo está querendo dizer aqui é que nosso corpo, a nossa velha natureza ainda existe dentro de mim e esperneia querendo fazer a nossa própria vontade. Mas eu não desejo isso com a mente. A minha mente quer agradar a Deus, porque agora eu tenho e reconheço que tenho um novo Senhor na minha vida e não quero viver mais para isso. Mas há essa luta, porque ao mesmo tempo em que a carne me leva a pecar, eu entendo que o Espírito me leva para fazer a vontade de Deus. E eu fico no meio do caminho, sendo empurrado para lá e para cá, diante dessas duas circunstâncias. Mas o que o capítulo 6 nos ensinou? Que agora eu tenho a liberdade de escolher não fazer mais a vontade da carne, não fazer mais a vontade do pecado, mas sim fazer a vontade de Deus. E no versículo 24, Paulo então dá o seu grito final. Depois de dizer, miserável homem que sou, eu não presto para mais nada, né? Ele vai falar no versículo 24, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ele está falando do nosso corpo mortal, que está sujeito ao pecado. Quem me livrará deste corpo mortal, desse corpo que me causa um desejo de pecar e de ir para longe de Deus? E o versículo 25 vem com uma resposta maravilhosa. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio me abrir uma porta que é estreita, que é difícil de passar, mas uma porta por onde eu posso escapar da vontade de cometer o pecado e viver de uma maneira agradável a Deus. Então, se você é cristão e está passando por lutas, saiba que isso é o normal da vida cristã. Mas agora, se você é cristão e não sabe para onde correr, lembre-se do versículo 26, 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele me salvou e Ele me livrou da lei que me obrigava a cometer o pecado e me entregou o seu Espírito, por meio do qual eu posso viver para agradar a Deus. Que você busque cada vez mais ser cheio do Espírito Santo, que você busque mais o conhecimento da pessoa e da justiça de Jesus Cristo na sua vida, e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!